Processos são feitos para que pessoas comuns tenham resultados extraordinários, né? Agora, a questão do processo, ela faz com que uma empresa seja replicável em qualquer lugar. Olá, seja bem-vindo ao podcast Viver de Parto, no qual nós vamos te mostrar quais os meios, os caminhos para você, enfermeira obstetra, conquistar os seus primeiros 15k de faturamento. E o que é os 15k de faturamento? É 15 mil reais de faturamento em um mês. Em 30 dias, isso aí. Isso. O meu nome é Laura Padilha. Eu sou o Matheus Albuquerque. E hoje a gente vai falar no nosso podcast sobre os processos. Então, assim, quando eu comecei a querer profissionalizar, a melhorar, né? Antes a gente fazia de forma muito intuitiva. Então, você que não ouviu ainda a nossa história, tem lá no Instagram, também tem no podcast, eu contando como que foi a minha história, né? A nossa história, né? No melhorar, porque no início era só eu, né? No início era só eu e os meus sonhos. E aí depois a gente foi sistematizando, né? Como eu nunca imaginava que isso ia acontecer, eu sempre disse isso nunca passava no meu radar de possibilidades. Foi o famoso aprender fazendo, né? Eu sempre tive a ideia de que eu ia partejar até ficar velhinha, sempre, com muitos filhos e tal. O pessoal ia falar assim, nossa, aquela parteira ali tem experiência, 50 anos de parteira, aquela ali tem experiência. Mas eu nunca pensei que eu teria uma empresa, eu já disse isso, né? Eu sempre cresci, a primeira vez que eu vi uma empresa dar certo perto de mim, assim, foi do meu irmão, né? E eu dizia assim, nossa, mas isso é coisa pra, sei lá, quem mexe com peças, nem ele mexe com caminhão, achava que era coisa de outro mundo. E não que eu, enfermeira, poderia empreender em algo que eu fazia com tanto amor, né? Ainda mais na enfermagem. Ainda mais na enfermagem. Então, assim, não estava no meu radar. Quando passou a ficar dentro do meu radar, e a gente viu que havia possibilidade de aprimoramento, na verdade o Matheus bem sabe, assim, que eu ficava maniada com o tal do RT, né? Eu dizia, não, porque a gente tem que abrir um CNPJ. A gente tem que colocar depois isso aí dá um outro podcast, né? Mas a gente tem que colocar eu como responsável técnica. Pra mim era uma grande conquista. Sempre foi uma meta, uma grande conquista, assim. Mas pra eu chegar lá, a gente viu que tinha algo que a gente poderia fazer pra mudar. Que mudaria toda a cara do nosso negócio, mudaria a marca. E eu acho assim, aqui eu quero falar de 3 benefícios. Os 3 grandes benefícios que a tua empresa vai ter se você aplicar os processos, né? Então, antes é importante falar que independente de você ter um CNPJ ou uma empresa, os processos são importantes. Sim, esse era o meu objetivo, né? Mas aí eu vi que tinha muita coisa. Isso a gente descobriu, na verdade, né? Tinha muita coisa pra gente olhar antes do que ter um CNPJ. Muito mais, né? Então, assim, beleza, a gente foi arrumar a casa, a gente foi olhar para o nosso negócio, a gente escreveu, a gente fez, eu lembro que a gente fez uma roda, assim, né, e tinha as áreas da empresa, do nosso negócio, que não era empresa na época ainda, aí a gente tinha, mas não era, né, tinha uma roda, e aí era o processo, né? E a gente foi se autoavaliando, e as nossas notas foram péssimas. Mas assim, a gente, imagina, né, a gente tava caminhando, e aí, engatinhando, na verdade. Caminhando a gente tá agora. Como empresa, né? É bom lembrar que as nossas autoavaliações que a gente fazia eram ruins, mas na parte de planejamento, de empreendedorismo, né? Isso realmente foi muito ruim. No entanto, os nossos indicadores obstétricos, a questão da satisfação do cliente, sempre foram altíssimas, né? Ainda quando a gente não tinha empresa, né? Quando a Laura atuava de maneira autônoma, né? É importante lembrar disso. Até porque no momento que a gente foi fazer toda a parte burocrática, regularização, abertura de empresa, eu falei com a Laura, eu falei assim, amor, nós temos um ativo muito grande. Antes de qualquer outra coisa, antes de tudo aquilo que a gente possa imaginar que valha muito, né? Nós temos um ativo muito grande que é o nome, é a marca, né?
é aquilo que nós já somos para as pessoas, né? Então isso já tinha uma importância muito grande. Sim. E assim, bem no início, quando a gente sem querer avaliar, mas querendo de forma muito intuitiva, né, como eu já disse, saber o que os clientes achavam de nós, eles primeiramente, antes que a ideia de mandar um questionário de satisfação foi do Matheus. Antes era algo assim extremamente, tipo, fala na minha cara, entendeu? Da última visita pós-parto, eu perguntava, as pessoas falavam, e por que eu percebia que elas gostavam? Porque elas engravidavam novamente e quase que 90% das mulheres procuravam a gente para ser a equipe de parto delas novamente. Então tá bom, então quer dizer que a gente tem uma qualidade no processo e tal. Então, assim, todos os resultados, os indicadores, era muito intuitivo, né? Até que a gente viu, então tá bom, o que a gente vai fazer para mudar a cara da nossa empresa, ou para a gente ter indicadores mais sólidos, ou para eu saber, por exemplo, eu sei, as meninas entravam, por exemplo, cada hora entrou uma enfermeira em um tempo diferente, geralmente nas minhas licenças maternidades, né? Claro, óbvio. Aí elas entravam, a gente ensinava, inclusive a escolha da parteira era por um perfil que a gente via, que era um perfil de uma enfermeira experiente, mas ao mesmo tempo muito paciente, né? Então, assim, uma enfermeira que tem um perfil de parto domiciliar, não aquela coisa de querer que a mulher pare logo. Então, assim, a gente treinava essa parteira, mas aí assim, tudo bem, eu atuo com ela em um parto e eu sei que ela atende bem. Mas, assim, eu não sabia, por exemplo, se a consulta de enfermagem dela era parecida com a minha. Mesmo a gente sendo da mesma equipe. E isso é muito importante. Então, assim, aí o que acontecia? Às vezes, a gente observava que os casais, eles apontavam para as mesmas enfermeiras. Eu quero ser atendida por tal e tal, né? Então, a gente falou, não, tem que ter um equilíbrio. E todo mundo tem que atender, tem que rodiziar, tem que, entendeu? Lembra, né? Sim. E então tá bom. Então o que a gente olhou para aquele mapa, aquele redondo lá que a gente pintou de vermelhinho, verdinho e vermelho, né? E aí a gente olhou e falou assim, não, peraí, tá faltando uma coisa muito importante na Leorá, tá faltando processo. Então, assim, o Matheus diz uma frase bem legal, né? Dos processos. Porque processo serve para quê? Processos são feitos para que pessoas comuns tenham resultados extraordinários, né? É isso mesmo. E aí o que acontece? A gente começou a elaborar os processos da Leorá, né? Então, como que é isso, Laura? Né? Como que faz isso? Né? Então, assim, antes da gente falar como é que faz, como que estabelece esse processo, eu acho importante a gente falar os benefícios, né? Então, assim, eu posso listar 3 aqui, eu vou falar de 3 benefícios que é muito importante para você ter um processo. Primeiro, o processo é benéfico para a consolidação da sua marca, né? Então, por exemplo, se eu não sei o jeito que a minha parteira Luísa, vamos supor, Luísa tem a Luísa, mas Luísa é um nome fictício, né? Vamos supor Luísa. Então, eu sei que os casais atendem, mas eu vejo que lá no final, eles não escolhem ela como parteira. Então, tudo bem, mas, né, tem algo que não tá muito certo, porque eles escolhem sempre as mesmas. Será que essa pessoa tá precisando, né, de um treinamento? Né? Como que será que deve ser a consulta dela? Por que eles preferem, então, que o parto seja atendido por mim e não por ela? Será que alguma coisa não tá dando certo? Então, assim, e quem que é a cara da Leorá? Todas as parteiras. Não sou só eu, são todas as parteiras, né? Então, assim, quando elas são atendidas, as mulheres são atendidas e vão responder um questionário de satisfação, elas vão analisar a parteira que atendeu ela durante todo o processo. Sim. Então, às vezes, a gente faz um processo 90% legal e tem uma consulta que não é legal. Então, às vezes, isso vai tudo por água abaixo por conta disso. Então, a gente tem um processo de como faz toda a parte assistencial, os POPs, toda essa parte faz com que a Leorá seja reconhecida como a
todas as parteiras de lá é como se eu fosse com uma, é como se eu fosse com outra. Sim. Porque elas têm uma uniformidade. Por exemplo, eu gosto muito de McDonald's. É uma coisa que eu amo, McDonald's, né? Então, assim, eu sei que se eu ir no McDonald's aqui da minha cidade, da Isaac Povas, o lanche vai ser igual se eu ir lá em São Paulo. Vai ser a mesma coisa, vai ter os mesmos ingredientes. Eles vão ser elaborados da mesma forma. Então, assim, eu sei que... Então, o McDonald's, pra mim, é uma marca que tem um posicionamento. Porque, eu confio naquela marca. Eu sei que eu não vou ser enganada. Tanto é que quando a gente é enganado, né? A gente vai no McDonald's e fala assim, isso aqui tá diferente. Eles vão e dão outro lanche pra gente. Entendeu? Assim, porque é característica da marca deles. Então, assim... Inclusive, foi interessante você falar do McDonald's, porque o McDonald's foram um dos grandes precursores exatamente dessa questão da sistematização de processos. Né? Então, esse é um filme que eu recomendo que todas as parteiras, todos os empreendedores assistam, né? Para que vocês vejam como é que foi essa evolução, né? De quando os irmãos lá, McDonald's, faziam lanche e tudo mais. E aí com a entrada do sócio lá, o cara que depois comprou a marca deles, né? Ele foi lá e sistematizou os processos, otimizou, né, a maneira de produção, dando agilidade, dando eficiência, reduzindo gastos, custos, né? Então, tudo isso faz parte da questão de processos, né, dentro de uma empresa. Sim, o legal é que o McDonald's, ele teve algo que foi incrível, que eu acho assim, que isso é tema de um podcast. Que foi assim, que faz com que as empresas sejam reconhecidas, que é a inovação. Naquela época não tinha lanche rápido, os lanches demoravam, né? Isso é uma questão do diferencial da marca, né? Isso. Agora, a questão do processo, ela faz com que uma empresa seja replicável em qualquer lugar, né? Isso é interessante, ela pode ser replicável, né? Sim, e o processo, assim, olha só, o processo do McDonald's, ele visa, assim, como eu disse, né? Ser rápido, as pessoas logo pedirem comerem, isso é muito bom, a facilidade. O processo do McDonald's, dos lanches do McDonald's, foi feito com esse objetivo, ser rápido, né? Ser instantâneo. As pessoas, né? No início as pessoas até não comiam no lugar, iam só pegar. Então todo o processo ele foi elaborado com esse objetivo. Na Liorá, pelo contrário, olha só como os processos ele cabem em todas as ocasiões. Na Liorá é diferente. Na Liorá a gente não quer no atendimento, né, na nossa assistência ao parto, pré-natal e tal, a gente não quer que seja instantâneo, a gente não quer que seja rápido. Porque a gente acha assim, então processo é para coisas rápidas, metódicas, super assim... Que vai engessar o atendimento, né? Parece uma engrenagem, sei lá, uma coisa assim bem fria e calculista, né? A gente pode pensar assim. Sim. Mas não, olha só, quando a gente começou a utilizar processos dentro da Liorá, gente, isso deu uma qualidade, porque assim, é característica da nossa equipe a qualidade, a paciência, o tempo, né? Então assim, de você demandar tempo, demandar atenção. A gente já entrou num consenso que a gente não quer atender muito. A gente só vai um dia, se a gente atender muito, é porque a gente tem muita gente para atender para dar esse tempo, dar essa qualidade, esse tempo de qualidade para as mulheres. Senão a gente vai voltar, a gente atende pouco, porque essa é a nossa prioridade, a experiência da mulher, né? É importante lembrar que a gestante que vai ser atendida pela equipe Liorá, né, e isso a gente quer que você, enfermeira obstetra, também aplique no seu negócio, é entender que essa gestante vai ser atendida da mesma maneira por cada parteira, porém, isso não significa que elas não serão que elas não tenham a sua personalidade de cada parteira. Isso não significa que elas serão anuladas, né? Tanto isso é verdade, né, que é natural de que cada gestante se identifique mais com a parteira, né, a Maria, a Ana, a Joana, né? E como que a gente vê isso lá no final? Parteiras que são escolhidas por todos, porque tem vários tipos de gestante e se identificam com vários tipos de parteiras. Quando a gente começou a estabelecer processo, a gente começou a ver o resultado. Exatamente. Das parteiras, todas as parteiras serem
convidadas a irem para os partos. Não porque eu falava, vai, não. Elas começaram assim, então a gente viu o resultado na prática. Mas assim, só voltando, né? A questão assim, o primeiro benefício de você ter um processo é o benefício de você posicionar a tua marca. Né? Então você tem, então, a gestante vai falar, Naliura, apesar das diferenças de cada parteira, uma ser mais extrovertida, a outra mais quietinha, a outra mais durona, braba, a outra mais tranquila, eu percebo que todas atendem do mesmo jeito. Eu percebo em todas que, por exemplo, elas demandam tempo, elas demandam qualidade, elas me ouvem, elas atendem às minhas necessidades, elas me repassam informações importantes, né? Eu ajudo elas, eu estou junto com elas nas escolhas do meu parto. Então, essa questão do posicionamento da marca é muito importante, né? Não tem furos, não tem reclamações porque a parteira A fez diferente da parteira B, né? E aí, isso como de forma muito natural, a pessoa vai olhar a tua logo, vai olhar o teu Instagram e vai olhar e falar assim, nossa, essa equipe, olha como é uma equipe unida, olha como fala a mesma língua. A gente pode chamar isso até, os processos, eu acho que de certa forma vão gerando até uma cultura na empresa, né? Uma cultura onde todos compartilham dos mesmos ideais, né? Isso é muito importante. Agora, o segundo benefício que eu vejo de se ter processos é a questão de ser bom para os profissionais também, porque isso dá uma segurança. Clareza, né? Dá clareza do que fazer, como fazer. Né? Justamente, principalmente para quem chega agora, quem está querendo começar, quem saiu, está na residência, ou quem, um é mais experiente, o outro é menos experiente, então fulano faz melhor que eu. Então assim, vamos uniformizar, até porque, gente, quando a gente trabalha com gestante de forma autônoma, a gente não trabalha naquele sistema planão de saúde, né? Aquela coisa louca, né? A gente trabalha com individualidade, né? Com um processo muito exclusivo, né? Para cada gestante atendimento exclusivo. Atendimento 1 para 1. E às vezes a gente fica... tem situações que a própria gestante, né, apresenta que a gente fica meio sem saber o que fazer. Porque a parteira A faz de um jeito, a B faz de outro, a C faz de outro. E aí a gente não sabe. A partir de quando a gente tem processo, a gente sabe, então tá bom. É uma bolsa rota de tantas horas, eu sei que a parteira A vai cuidar do mesmo jeito da B e da C. E não ficar assim, cada um cuida de um jeito. E isso dá muita segurança para todas. Todas estão falando a mesma língua, né? Então é importante. Então assim... quando eu chego para atender um parto na casa da mulher, o que eu tenho que fazer, né? É interessante... todas as enfermeiras obstetras que nos acompanham, elas já sabem que é para vir para o nosso podcast com papel e caneta na mão, né? Então... Caderninho de anotação do podcast Viver de Parto, né? Então, qual que é a dica prática que eu dou para você? Processo não tem que ser complexo. Processo tem que ser uma coisa simples, fácil de entender e executável. Muito tranquilamente, né? Então, a maneira com que eu chego na casa da gestante para atender o parto, eu tenho que ter um processo. O que eu vou fazer? Eu vou abrir os equipamentos, eu vou fazer o checklist. Tem que ter um checklist de todos os equipamentos que tem que estar naquele parto. Aí você vai listar um a um. Então, isso depois, antes, né? Isso antes. Não, já parto, tem antes. Já tem que ter, mas só que depois também, né? Lá na casa também, que pode ter acontecido alguma coisa, alguém tirou, alguém pegou, caiu, rasgou, enfim, né? Então, fazer de uma maneira muito sistematizada e simples, tem que ser simples, né? E se for de maneira de um checklist, melhor ainda, né? Eu tenho interesse muito, eu gosto muito de acompanhar alguns canais de aviação, né? E por que hoje, né, é tão seguro viajar de avião? Por que é tão seguro? Porque eles implementaram processos, olha só. Eles implementaram processos, né? Porque muitos dos acidentes de aviões que acontecem são, em sua grande maioria, não são coisas mecânicas, não são coisas do equipamento, são erros humanos, né? Porque se o humano checasse aquele equipamento,
ele saberia que estava com um problema e evitava um acidente, né? Eu falar, tá, isso aqui tá assim, Então, mais ou menos, vambora que a gente se ajeita no caminho. Eu não sei se vocês conhecem, mas o piloto, ele tem uma pranchetinha que ele coloca do lado assim, e aí antes de ligar o avião, ele pega aquela pranchetinha e vai fazendo todo o checklist, né? Ele vai testando todos os equipamentos e vai fazendo check. Ah, e outra coisa, uma coisa muito interessante, que isso pode até ser implementado aqui na Leorá, e vocês implementarem também. Quando você faz o anúncio de um item, uma pessoa vai estar do seu lado, que no caso do avião lá é o copiloto, ele copia, ou seja, ele repete o que a pessoa fala e fala ok ou não ok, né? Ou se não tiver ok, ele vai dizer, ó, isso aqui tá com problema, vamos averiguar. Então ele vai falar, vamos supor lá, ele vai falar, asa direita, ok. O cara repete, asa direita, ok. Asa esquerda, não é assim, tá, gente? Eu só tô dando um exemplo aqui, asa esquerda. O copiloto copia, asa esquerda, ok, né? Por quê? Para se certificar de que você não vai esquecer. Né? Muitos acidentes que acontecem aéreos é porque a pessoa negligencia um simples check. Justamente. Né? E isso acontece também, sabe onde? No nosso próprio cuidado, na medicina, na cirurgia. Por que tem protocolos, né? Quem já veio do hospital sabe. Protocolos de cirurgia segura. Tem hospitais que tem isso. Que é justamente isso. Tem um checklist, alguém fala assim, cirurgia de fulano de tal. Aí o outro fala, fulano de tal, você é. A outra pessoa, agora, cirurgia vai ser na perna direita. Aí fala, pega na perna direita, a outra pessoa fala, perna direita? É perna direita. Vai lá e ok, entendeu? E põe o selo na perna direita. Então, assim, acontece muitos erros graves. Na obstetrícia também. Quanta gente já fez rafia, porque né, tem um processo que a gente faz rafia, daí faz aqui, não sei se é o nome da cidade de vocês. Por exemplo, a mulher tá perdendo sangue, né, por causa do útero, no pós-parto. Aí, para não ficar sangrando muito quando tem uma laceração extensa, né, e tem que rafiar, a gente faz uma bonequinha, a gente chama de bonequinha, faz uma trouxinha de gaze para colocar na vagina da mulher, né? Quanta gente já esqueceu aquela bonequinha ali dentro? Aí a mulher tá lá, porque geralmente não tem costume, passa 7 dias, tá o trem infeccionado, podre, sabe? Uhum. Então, justamente, porque não tem esse processo. E assim, é importante você falar isso, porque a gente trabalhando com partos, se a gente não tem processos, ainda mais na assistência ao parto, isso pode levar a gente perder uma vida ou 2 vidas se a gente não tem processos. Uhum. Porque daí na hora, isso aqui não tá pronto, isso aqui não tem oxigênio, não tem o material para punção. E aí a pessoa tá precisando e você não tem, né? Então, assim, é importante a gente ter processo justamente para isso. Processo para quê, né? E a gente falando aqui dos profissionais, os benefícios para os profissionais. Os processos dão o benefício da segurança. Então, olha que legal você saber que você atendeu o parto e você fez processo para arrumar aquele kit de materiais, que ali tem, né, a data da validade, aquilo ali está funcionando. Quando você abrir a tua maleta, você sabe que tudo que você precisa está ali, né, não tem nada pedido, né? Quando você chega e olha só, e aí eu quero pular para o terceiro item, a gente está falando da assistência ao parto. No terceiro item, o processo tem benefício também para a mulher que você atende, né? Então, aquela mulher, eu falo bastante de gente, gestantes são ansiosíssimas, entendeu? Então, se você mostra para ela que você trabalha, não tô falando de trabalho mecanizado, que nem robô, assim, que nem hospital, porque a gente não tá replicando a ideia de hospital. Mas quando ela percebe que você tem uma ordem, um processo, uma organização no seu atendimento, ela fala, ela vai sentir segurança, claro. Ai, que bom, vai dar uma paz no íntimo dela, entendeu? Sim. Porque ela não sabe que você é estabanada, entendeu? Eu mesmo, se deixar, eu por mim mesmo, sou toda estabanada. Eu tô falando, de repente, bebo café, eu tenho que escutar. Não, mas aí se você tem um processo, você sabe a hora que você tem que fazer tal coisa, né? Então, assim, é um benefício, é um tripé de benefícios. Se os pilotos não tivessem processos, ninguém ia querer andar de avião, porque ia cair um avião por semana. Então, são rigorosíssimos, viu? Tanto o treinamento do piloto quanto
o treinamento de mecânico, o treinamento do pessoal da equipe de solo, os comissários de bordo, é um treinamento extremamente rigoroso, né? Que a pessoa, ela entroniza aquilo lá, a importância daquilo lá, e ela repete constantemente, ela treina constantemente, né? É que nem, quando eu tava bem pertinho de ganhar o Chico, eu fiz um treinamento de massagem cardíaca, né? De ressuscitação cardiopulmonar, né? Em gestantes materno. Então, com barrigão, assim, fazendo massagem. E aí, olha que interessante, a gente tava fazendo esse treinamento e vendo que a maioria de nós tínhamos poucos conhecimentos sobre isso, porque acontece muito pouco na obstetrícia, acontece mais em UTI, em clínica médica, Sim. nessas outras clínicas, e que principalmente a gente não dá muita bola pro carrinho de emergência que tem no hospital, né? Ou pros materiais de emergência que a gente tem na nossa maleta de pateira. A gente fala, eu nunca vou Você usar foi isso treinada aqui. na sua pós para fazer esse... Não, aqui não. Nem sei, nem sabia o rumo. Pegava para falar, como que eu uso isso aqui? Isso que eu não sei usar. Então, assim, a gente... E aí a gente foi... porque a gente começa assim... esse mês eu vou fazer. Vou arrumando, vai bonitinho, fazendo o checklist, olhando os materiais. Depois você fala, mas isso aqui nunca aconteceu. O lado do nosso cérebro preguiçoso, que sempre tem um ladinho preguiçoso, ele vai falar assim... não vou fazer isso aqui não, porque isso aqui nunca aconteceu. Tem gente que viveu a vida inteirinha de parteira e nunca aconteceu com ela. Não vai acontecer comigo. Sim. Né? E aí, assim, e já aconteceu, né? De muito raro, mas acontece, de acontecer assim, e ninguém, primeiro, sabe. Primeiro, não sabe o que tem naquela maleta, ou se o que tem funciona, não sabe a aplicabilidade do que tem e não sabe fazer o procedimento. Nossa, desastre, né? Que feio, né? Que feio. Então, assim, a gente... então, assim, o que eu quero trazer pra vocês é que os processos, a gente pode falar num tripé, né? Eu adoro tripés. Num tripé um tripé de benefícios de ter processos. Então, é bom pra empresa, é bom pras parteiras, pros profissionais, e também é bom pras mulheres que a gente atende. Né? Olha que legal, é muito bom, gente. Então, como é que faz esse negócio na hora que eu quero aprender? Vamos lá. Gente, o Matheus já começou dando a dica, né? Escrever. Antes eu vou falar uma coisa aqui polêmica agora, dura. Agora eu vou ser sapecado por todas as enfermeiras obstetras. Se você não tem um processo, você tá brincando de ser enfermeira obstetra. Forte, né? Porque isso que a Laura falou agora, de você forte. pegar a maleta e não saber o que fazer, isso não pode acontecer. Ou jamais. Improvisar, isso é inadmissível. Ou improvisar, né? Verdade. E aí, olha só, como é que faz, já que falou que, né? Já que falou que eu não sou enfermeira obstetra, vou sebo, como diz para as minhas grávidas, sebo nas canelas, vamos começar a escrever esse negócio agora. É isso aí, a gente tá sendo duro, mas a gente quer o bem de vocês. É verdade. E aí, como que a gente faz? O Matheus disse que é escrever. Gente, é simples mesmo. Vou falar pra vocês um negócio bem simples. Vocês vão abrir o Word do computador de vocês e vai começar a escrever como vocês fazem. E aí vocês vão perceber uma coisa bem legal, que vocês têm uma certa uniformidade no que vocês fazem, né? Sim. Vocês vão perceber que vocês fazendo várias vezes, vocês sempre vão chegar, falar oi, tudo bem, apertar a mão do cliente, né, da gestante. Vocês vão para a sala, ou você vai para o seu consultório, você vai sentar, você vai dizer uma frase inicial. Aí na sua consulta primeiro você vai fazer uma anamnese. Então, assim, tem um passo a passo. Sim. Né? Então, assim, você só vai escrever isso. E tem um negócio, o que você fala para mim quando eu vou escrever um processo? Que eu tenho que entender que a pessoa que vai ler é como se fosse uma criança de 10 anos. Então, assim, é aquela coisa mais simples, não é o simples que não é fácil, né? É o simples que não é fácil. Por quê? Porque tem que ser detalhado, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui do processo da nossa secretária, né? Então, ela chega, ela abre a porta, ela liga a luz, ela liga o computador, aí depois ela vai fazer uma checagem no consultório, se a sala está ok. Depois ela vai fazer a higienização do consultório, né? Com álcool e tudo mais. Depois ela vai para a cozinha, ver se tem alguma louça. Então, ela é extremamente detalhada, né? Aí depois ela vai abrir, vai ligar aliás, o computador já foi ligado, mas ela vai sentar lá,
vai verificar, aí tem uma série lá de WhatsApp, vai responder inbox, etc, etc. Isso, então assim, quando a gente tem ainda mais a gente que fez, né, a gente fez faculdade, daí a gente aprende iniciação científica e tal, a gente aprende a tentar dar uma encorpada nas palavras, né? Então a gente quer resumir, eu adoro resumir. Então assim, pra mim, isso tudo que o Matheus falou, assim, ao adentrar, ela organiza o ambiente de trabalho. Não é assim, você jogar, tipo, não é uma coisa geral. Não, é que nem o Matheus disse, ela precisa saber exatamente o que fazer. Uhum. Então, eu vou abrir a minha maleta de parteira e vou olhar, primeiramente, o kit de hemorragia pós-parto. Dentro do kit de hemorragia pós-parto tem que ter isso. Não só organizar os materiais, porque organizar os materiais é uma coisa muito genérica, né? Sim. Então, assim, e aí eu acho bem legal a gente fazer duas coisas que a gente faz na Neurá, né? A gente tem um processo bem detalhado, mas depois, para ficar bem mais prático, você pode fazer um checklist. Daquilo que você escreveu detalhadinho, que deu 150 páginas do Word, você pode fazer um checklist, né, de pintar bolinha, de fazer um check, sei lá. Para quem é mais detalhista, pode abrir o Canva, vai lá e desenha todo o seu processo, ou suas metas. Verdade. E cola na parede, se for possível. Quem não tem muitos cílios consegue fazer isso. Quem tem muitos cílios vai fazer no Word mesmo textão, depois faz um checklist, tá ótimo. E aí tá, e a gente vai botar vai fazer um checklist, mas é importante, gente, aplicar. E assim, entrou gente nova, faz o treinamento. Faz o treinamento, exatamente. Dá aquela apostila e faz o treinamento. Né? Por exemplo, vamos supor, higienizar as superfícies do consultório. Né? Eu sei o que é isso daí, mas talvez a pessoa que vai fazer não sabe. Então você vai lá e vai explicar, olha, eu vou te explicar o que é higienizar as superfícies. Então você vai vir, você vai pegar esse pano, você vai pegar esse álcool, aí você vai passar no pano e você passa assim, ó, onde vai estar toda a superfície esterilizada. Né? Aí depois você vai na maca, faz a mesma coisa. Pronto, isso é higienizar a superfície. Inclusive, há procedimento de operação padrão que a gente chama POP. Por exemplo, você vai fazer fazer um toque vaginal na parturiente. Primeiro você lava as mãos. Então dá para fazer um POP de como é lavar as mãos, exatamente. E depois um POP de como é um toque vaginal. E depois o POP de como que é uma ausculta intermitente. E depois como que é uma dinâmica uterina. Então assim, é muito Word. Sim. É muito Word, mas gente, é muito bom, né? E assim, mas então, ai meu Deus, eu não vou conseguir começar, quer dizer que eu primeiro tenho que ter todo um manual enorme para começar a atender. Gente, vai fazendo, vai escrevendo. Eu vi uma fala de uma das, eu não sei se ela é fundadora, mas eu acredito que ela seja a sucessora da Copenhagen. Se eu não me engano, eu acho que é a sucessora. Uma das filhas, né, dos fundadores. Ela disse uma coisa muito interessante. É aqueles videozinhos que aparecem assim na internet e com aqueles jargões impactantes, né? E ela fala, a partir do momento que eu ouvi essa fala, eu comecei a pensar... Você entrou no vídeo. E faz todo sentido, que é o seguinte. Ela disse assim, eu não abro mão da perpetuidade do meu negócio, ainda que para isso eu precise sair do meu negócio. Eu preciso ser afastada do meu negócio, né? Aí ela estava falando com relação à gestão, né? A questão familiar, de tudo mais. Mas observando os processos, né? Se você tem um processo bem estabelecido e bem ordenado, você pode ficar doente, você pode morrer, você pode ser substituído, que o seu negócio não vai morrer. Tem muitos negócios por aí que por falta de processo, se o dono morrer, acaba o negócio. Verdade. Né? Não pode ficar doente. Então, isso também está relacionado com a perpetuidade do seu negócio. Né? Sim. Um processo bem estabelecido, porque, gente, uma hora ou outra você vai engravidar, você vai precisar ser afastada. Você não vai conseguir atender todos os partos. Então alguém vai ter que tomar esse lugar. Então você tem que deixar o seu negócio formatado para o momento em que você deixa de ser a enfermeira obstetra e passa a ser a gestora. Né? E para isso você vai precisar treinar pessoas, para isso você vai precisar desenvolver pessoas,
Para isso você vai ter que ter procedimentos, processos bem organizados e estabelecidos. Descritos, né? Muito bom. Você me falou de Copenhague, deu uma vontade de beber um café da Copenhague. Vamos tomar café da Copenhague? É uma boa. Vamos deixar o pessoal. Então, gente... Vamos, chocolate. Gente, então assim... Se bem que uma sentadinha no Copenhague lá é 50 conto, né? Uma sentadinha, um cafezinho, um chocolatinho, 50 reais. Assim, a gente quer ir na Copenhague, falando todos os prós e contras. E a experiência, o valor de ir na Copenhague. Nossa, minha boca tá saliva. E o fluxo de caixa, se você não assistiu a aula de fluxo de caixa, de gestão financeira, você precisa ir lá no nosso podcast falando sobre ele vai mandar eu gestão financeira. Fluxo de caixa, só porque eu quero ir na Copenhague. Gente, então assim, acredito que se você chegou até agora, você de fato está querendo, né, aprimorar o teu atendimento, está comprometida, né, com o profissionalismo, com a sua independência, tanto profissional quanto financeira, na conquista dos seus 15K. Então, espero que esse podcast foi muito útil para você, né? Seja muito útil para você. Que você e agora a gente vai identificar aqui as guerreiras. Né? Separar as meninas das mulheres. Nós vamos separar as meninas das mulheres. Quem chegou até aqui nesse podcast vai comentar lá no nosso canal no YouTube. Processo é o poder. Verdade. Processo é o poder. Então tá bom, até pra gente saber quem que tá, né? Quem tá chegou até aqui, a gente vai saber que é guerreira mesmo. Isso. E vai implementar os processos no seu negócio. Isso. E já tá começando então, a comenta aí, processo é o poder. Hashtag processo é o poder. Então tá, gente. Então esse podcast vai estar em todas as plataformas de podcast. Também tá no YouTube, tá bom? E não esquece de seguir a gente lá no Viverde Parque no Instagram. Um beijo, viu? Obrigado pela companhia. Tchau, tchau. Até a próxima.